Pessoal, é o seguinte, saiu uma pesquisa aí que diz que 57% dos brasileiros entrevistados querem aí superar a chamada polarização entre Lula e Bolsonaro e 27% querem mantê-la. E eu quero trazer aqui o seguinte, que mais importante do que nomes, eu vou trazer aqui alguns também, né, já especulados para 2026, é muito importante a gente pensar que Brasil queremos para o futuro, que tipo de projeto, que tipo de ideia que a gente precisa abraçar para que de fato este país deixe de ser o país do futuro e seja o país do presente. E isso, claro, precisa ser discutido não apenas lá em 2026, mas desde agora. Então vamos falar sobre isso aqui, mas antes dê uma conferida se você já está inscrito no canal Cortes do Politizando. Se não tiver, se inscreva, nos dê essa força, ativa o sininho, deixa like se gostar, se não gostar, eu entendo, deixa o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante. Bora pro vídeo. Mas e aí, quais são os nomes para 2026 para quebrar a polarização? É muito cedo, mas claro que alguns são especulados. Pegando 2022 como base, Simone, que ficou em terceiro com um pouco mais de 4%, que também o pessoal fala da Simone como se ela tivesse terminado com 20%. Não, foi 4%, um a mais do que Ciro Gomes. Ciro que foi alvo de uma pressão, de uma campanha violenta contra ele, algo que não aconteceu com a Simone. A Simone então terminou com 4%, ela é cotada, mas para isso vai precisar em algum momento, se quiser mesmo disputar, romper com o governo Lula, e quando e se isso acontecer, será fritada pelos apoiadores do atual presidente, pelos canais, pelos blogs, enfim, não tenham dúvidas disso. Agora, a Simone terá uma grande ajuda, que é a ajuda da imprensa. A imprensa já está ajudando ela desde que acabou aí o primeiro turno. Ciro Gomes é um outro nome, ficou em quarto com um pouco mais de 3%, mas como o próprio Lula disse depois do primeiro turno, não dá para resumir o Ciro e achar que o Ciro é desse tamanho. Ele sofreu lá a pressão que eu disse, enfim, muitos que gostariam de votar nele acabou indo para o Lula, já aí bem antes da reta final. Muitos foram até para o Bolsonaro, porque o Ciro tinha conseguido atrair eleitores que eram de Bolsonaro, mas que estavam muito insatisfeitos e não iam para o Lula de jeito nenhum, nem pintado de ouro. Na reta final pode ser que muitos teriam voltado então para votar em Bolsonaro, Então isso aqui aconteceu e você resumiu o Ciro em 3%, não é verdadeiro, o próprio Lula disse isso. Então Ciro não falou de política, salvo ali no dia 8 de janeiro que ele se posicionou claramente contra aqueles atos que aconteceram lá em Brasília, e quando ele voltar, acredito que não será colocado automaticamente como pré-candidato, mas é importante que ele ocupe os espaços para debater o país e quem sabe mais para frente estudar uma possível candidatura. Vai depender de como os ventos soprarão daqui para frente. Dos nomes não colocados em 22, tem Eduardo Leite, do PSDB, Zema, do Novo, Tarcísio, eu acho que não vai. Tarcísio pode tentar uma reeleição lá em São Paulo, é algo mais seguro para ele. O Moro, será candidato dessa vez? Não vai. No próprio governo, você tem ali no PSB, o Alckmin, vice do Lula, é também cogitado. O Flávio Dino, ministro da Justiça, também é especulado. No próprio PT, se Lula não for novamente, falam no Haddad, no Camilo Santana, enfim, tem muitos nomes. No PL de Bolsonaro, Valdemar já cogita Michele caso Jair esteja inelegível, mas Carluxo e Eduardo preferem que seja um dos filhos em caso de inelegibilidade do pai. E a pergunta para mim, nesse momento, não é nem qual vai ser o candidato para 2026, mas que tipo de projeto de país queremos. Isso a gente tem que conversar com as pessoas. A gente não pode ficar entre eleição e sair eleição, ficar votando porque odeia um, porque é apaixonado por outro. Isso aqui não leva o Brasil para lugar nenhum. E por falar em projeto, qual desses que eu falei aqui tem um projeto de país com começo, meio e fim? De todos que eu citei, só um, o que é ruim para o país. Seria importante que todos tivessem. Mas você pode gostar ou não gostar de Ciro Gomes. Eu peço para que por alguns segundos deixe isso de lado. Não dá para negar que o Ciro é alguém que tem projeto, que está aí para você botar defeito, elogiar, um projeto escrito, mas que também é debatido, defendido por ele nas entrevistas, podcasts e tudo mais. E seria bom que daqui para frente, quem quiser de fato se candidatar, que se preocupe. Por que o país parou de crescer nos últimos 30 anos? Por que a nossa desigualdade social é tão profunda? O que fazer para sair disso? Então é ter um diagnóstico, ter a solução, fazer uma análise do nosso cenário, porque a gente só vai sair do fundo do poço se apostar num projeto. Porque eu insisto, o país não aguenta mais tantas eleições sem debates de ideias, reduzidos aí a ódios e paixões. O antipetismo elegeu Bolsonaro em 2018. O antibolsonarismo elegeu Lula em 2022. Quando é que vamos eleger alguém, não por ser anti isso ou anti aquilo, mas a favor de um projeto nacional que desenvolva o nosso país? É a pergunta que eu deixo para vocês e espero que a resposta ela é sempre muito importante para a gente. Pessoal, valeu!